O chão acabou de fugir debaixo dos pés do Palácio do Planalto. Se alguém ainda tinha dúvida de que 2026 seria uma guerra de titãs, o governador Tarcísio de Freitas acaba de explodir a última ponte que o ligava à neutralidade. Não foi um aceno, não foi uma piscadinha para a direita, foi um mergulho de cabeça. Chamar Flávio Bolsonaro de futuro presidente da República diante das câmeras e assumir a coordenação da campanha dele no maior colégio eleitoral do país é o movimento mais agressivo da política brasileira desde a redemocratização. O tabuleiro foi virado, as peças caíram e o jogo agora tem um novo dono. E o que assusta o sistema não é só a declaração, é a logística por trás disso. Tarcísio de Freitas não é um político de gabinete. Ele é o homem do asfalto, um homem que detém uma aprovação de 65% em São Paulo e que agora coloca toda a máquina do Estado, a maior economia da América Latina, a serviço do clã Bolsonaro. Quem apostava na traição do Tarcísio ou num Tarcísio light de terceira via, hoje acordou com uma ressaca política sem precedentes. Mas antes de continuar, curte esse vídeo, se inscreve no canal Política Hoje, porque aqui a gente analisa a política sem filtro e sem narrativa pronta. Vamos começar analisando o que o deputado Gustavo Gayer trouxe nesse vídeo que está incendiando as redes sociais. Ele toca numa ferida que a direita brasileira carrega há anos, o fogo amigo. O Gayer foi muito cirúrgico ao criticar quem passa o dia nas redes sociais caçando traidores dentro do próprio campo. Ele vê essa união entre Tarcísio e Flávio como o fim da era das vaidades. É verdade, parece que há uma exaustão dessa militância que bate no aliado por qualquer detalhe, esquecendo o objetivo maior. Quando vemos nomes como Nicolas Ferreira e Eduardo Bolsonaro ao lado do Tarcísio, o desenho é de uma frente ampla de direita. E fica aquela pergunta que não quer calar: o Brasil realmente aguenta mais 4 anos da gestão atual? Para esse grupo, a resposta é um sonoro não. E esse sentimento é o cimento que está colando essas lideranças. E repara na estratégia do Flávio. Ele sempre foi o articulador da família, o cara que fala com o judiciário e transita no Senado. Trazer o Tarcísio para ser o coordenador em São Paulo é dar um banho de gestão na candidatura. Muita gente torceu o nariz quando o nome do Flávio surgiu como plano A. Mas o que os números estão mostrando agora é que houve um cálculo preciso. Ele é o nome que consegue unir o bolsonarismo raiz com o eleitorado moderado que o Tarcísio atrai com tanta facilidade. Dá para dizer que estão deixando a base sonhar novamente. Isso é muito forte. Mostra que a direita, que estava acuada por decisões judiciais e perseguições, encontrou uma rota de fuga. E essa rota passa obrigatoriamente pela Força de São Paulo, sob o comando direto do Tarcísio. Agora vamos falar de números reais, porque política também é matemática. São Paulo tem mais de 34 milhões de eleitores. É mais do que a população de muitos países. Ter o governador como coordenador significa que a campanha terá um palanque de aço. Estamos falando em mobilizar centenas de prefeitos do interior que hoje dependem das obras e das verbas do Estado. É uma capilaridade que dinheiro nenhum compra. Tem aquele fator do gerente que a gente sempre comenta. O eleitor paulista olha para o governo do Estado e vê entrega, vê o metrô avançando, vê as privatizações saindo do papel, vê a segurança pública sendo prioridade. Quando esse eleitor ouve o governador dizer que esse é o caminho para o país, a transferência de confiança é quase automática. O selo de aprovação do Tarcísio hoje vale ouro. Exatamente. E tem um ponto técnico fundamental na negociação com os partidos. O governador foi muito inteligente. Ele garantiu a autonomia para escolher o seu vice na reeleição estadual, controlando sua base aliada e do PSD, enquanto abre a vaga do Senado para o PL de Bolsonaro. Ele está construindo uma coalizão blindada. Ele deu o espaço necessário para o partido aliado e manteve a autoridade onde precisava. É xadrez político de alto nível. Enquanto isso, o outro lado, em São Paulo, parece completamente sem rumo. Não existe hoje um nome na esquerda que chegue perto da popularidade que o atual governo estadual construiu.
Os adversários ficaram presos em bolhas ideológicas, enquanto o Tarcísio transformou o Estado num bunker para a oposição nacional. Não podemos ignorar as pesquisas recentes. Ver o nome do Flávio Bolsonaro numericamente à frente em diversos cenários, especialmente com esse apoio vindo de São Paulo, é o maior pesadelo que o governo federal poderia ter agora. Lembra que há pouco tempo a narrativa era de que esse grupo político estava morto e enterrado? Enterrado e com 7 palmos de terra por cima. Era o que tentavam vender. Mas a realidade é teimosa. O governo atual enfrenta uma crise de identidade, a economia patina para o cidadão comum e a carga tributária não para de subir. O contraste entre o modelo que gasta em Brasília e o modelo que produz em São Paulo é o que está empurrando esses números para cima. E existe um ponto emocional forte aqui, o senso de urgência. Para muita gente, 2026 é a última chance de mudar as coisas. Quando uma liderança com a credibilidade do Tarcísio decide entrar de cabeça na coordenação, ele tira o peso da dúvida dos ombros do eleitor. Ele está dizendo, eu confio nesse projeto. E isso faz a militância trabalhar com uma energia que não víamos há tempos. É o chamado Momento Brasil. É sair da pequena política e entender que a estrutura montada em São Paulo é o motor que vai carregar o restante do país. Se essa aliança conseguir uma vantagem esmagadora no Sudeste, ela anula qualquer esforço do governo federal em outras regiões. É um checkmate matemático e geográfico. Agora vamos falar do candidato? É interessante notar a evolução. Muita gente esperava outros nomes da família ou até o próprio governador para a presidência. Mas a maturidade que o Flávio demonstrou no Senado, articulando no meio do pântano de Brasília sem se perder, fez dele o nome ideal para essa transição. Ele é o equilíbrio entre a convicção e a capacidade de diálogo institucional. É o Bolsonaro que sabe conversar. E com essa coordenação técnica, o projeto ganha um selo de eficiência administrativa. Quando você junta isso com o alcance de nomes como Nicolas Ferreira nas redes sociais, você cria uma tempestade perfeita. É o institucional, o executivo e o digital, trabalhando em uma sintonia que a esquerda simplesmente não consegue replicar de forma orgânica. E o governador sabe que se esse projeto vence em 2026, ele terá um aliado real no Palácio do Planalto. Hoje ele governa com Brasília jogando contra o tempo todo. Imagine o que o estado de São Paulo pode entregar se tiver um governo federal que trabalhe na mesma frequência. É essa engrenagem que está sendo montada agora. A análise final é que a brincadeira acabou. O recado dado pelas lideranças é claro. Quem quer mudança não tem tempo para brigas internas. O gesto em São Paulo foi a prova de que a união foi selada. O Estado já escolheu seu lado, e é um lado de oposição total ao que está aí. A política mudou de patamar. O governador não apenas declarou apoio, ele assumiu a responsabilidade de ser o fiador dessa volta ao poder. Ao coordenar essa campanha, ele transforma São Paulo em uma fortaleza e em um motor de votos que pode definir o jogo muito antes do esperado. O sistema está em alerta máximo e, com razão, a locomotiva começou a andar. O recado foi dado. Se a união prevalecer sobre o ego, 2026 será o ano da retomada. O momento é agora e não há mais espaço para dúvidas. O tabuleiro está montado e o jogo começou de verdade. E você, acha que essa coordenação em São Paulo é o fator que faltava para garantir a vitória? Ou o governo federal ainda tem cartas na manga para tentar parar essa aliança? O que você achou desse apelo pela união total das lideranças? Comenta aqui embaixo agora, porque a sua opinião é o que move esse debate e a nossa análise.